Sejam todos muito bem-vindos ao Conectarte, mais um dos programas super bacanas da Conecta Mais Web TV. E a nossa função, vocês já sabem, é mostrar o que a arte produz na nossa região, quais são os talentos, as vertentes. E hoje estamos aqui para mostrar um evento que faz a diferença. Além de arte, estamos falando de inclusão. É o fato do primeiro encontro de hip hop da Sul Regional de Nova Prata. E esse evento traz muita coisa bacana. Tem oficinas, tem apresentações e tem pessoas que já têm larga experiência dentro dessa área que vão aí dar o seu parecer, vão nos explicar qual é o objetivo desse evento, né? Então a gente recebe aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, ela, Malu Viana, é ativista da cultura negra e uma grande artista que a gente vai saber agora. Malu, muito bem-vinda a Nova Prata, se sinta acolhida aqui e conta pra gente um pouco do teu trabalho. Quem é a Malu? Qual é a causa? Qual é o repertório? Eu sei que tem uma história muito bonita por trás de tudo isso, né? Diga pra gente, por favor. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sou ativista e militante da cultura hip hop desde a década de 90, né? Sou rapper, sou MC, produtora cultural e graduanda de serviço social. E quando a gente fala do hip hop, a gente percebe que as pessoas pensam que é moda, né? Que é a roupa, e a cultura hip hop é muito mais do que isso. Né, ela é uma ferramenta ativa, né, de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, exclusão, né, que sofrem preconceito, racismo. Então eu sou um mosaico disso e muito mais. Né? Então eu sempre atuei na área social, política, com a cultura como sustentação para que a gente possa de fato ter um diálogo com a juventude. Né? E nesses anos todos, as políticas públicas de juventude sempre vai ter uma sementinha, né, da rapper ou de outros rappers em âmbito nacional que fomentaram essa discussão, né, para a gente chegar num viés de inclusão. Não tem como continuar sem entender que determinada parcela da sociedade está exclusa. Então, quais são as alternativas que a gente tem para transformar de fato na vida desses jovens a cultura como uma ferramenta para estar na educação e estar na sociedade num todo, né? Muito bem, esse encontro de hip hop é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e uma das figuras que representam o movimento negro em Nova Prata é o Silney, né, que todo mundo conhece. E aí, Silney, tudo bem, meu querido? Tudo. Conta pra gente de onde veio essa ideia, qual foi a fonte de inspiração? Bom, essa ideia aí já vem há 17 anos correndo de atrás para tentar organizar um simples fato de um pequeno evento, mas foi só nessa atual administração que puderam dar o suporte e apoio para ocasionar um evento gigante. Eu achei que ia ser pequenininho, mas dessa vez o suporte que veio, graças a Nega Malu, que sempre esteve junto comigo, que faz 1000 anos que caminhamos junto através do hip hop, até foi ela minha patriarca. E estamos aí tentando fazer o negócio fluir, porque Nova Prata precisa de inclusão social, precisa de inclusão racial, precisa entender que o hip hop não é marginalidade, não é pela criminalidade, sim pela arte, cultura e poesia, que prega união, paz, solidariedade e buscar o resgate da juventude negra que está esquecida e perdida até, né? Pois é, quando a gente fala de cultura negra, seríamos felizes se isso já fosse um assunto ultrapassado, mas não é, né? Eu acho que a função da militância negra vai se cumprir quando ela se tornar obsoleta, quando não precisar mais, né? Mas a gente ainda enxerga um caminho muito longo. E ao longo da história da humanidade a gente percebe o negro como o povo mais atacado, mais explorado, e dentro dessa parcela a gente tem a figura da mulher, né? E a mulher negra, então, hoje certamente é o símbolo de maior exploração ainda na história moderna, né? Então deve ser um desafio muito grande o enfrentamento disso tudo, né? Como é que foi isso? Como é que foi se perceber no mundo como mulher, como negra, dentro de uma causa tão desafiadora? Então, tudo isso que tu falou é super importante, é o tema das nossas oficinas e inclusive da palestra, porque eu faço parte de um movimento que é maciçamente feito por homens, né? Então, quando a gente fala de mulher no rap, mulher no hip hop, o que é o universo? Será que as pessoas sabem o que é conviver, o que é crescer?
Então, para mim, assim, sempre foi um desafio, né? No início da minha carreira, eu precisava me vestir de homem para sobreviver a um universo masculino, mas eu percebi que conforme a minha atitude e a minha postura de não estar ali para mostrar o corpo ou sensualizar em algo que era além para mim, como mulher negra eu não conseguia vagas de emprego, né? Com 5 anos de idade na escola, o jovem, quando está na escola, por que será que ele evade? Por que será que ele não aprende? Porque ele sofre. Hoje é bullying, mas na minha época era racismo mesmo, era discriminação, é preconceito. E ao mesmo tempo os pais trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, o filho com uma série de problemas na escola, chora, fica com febre, não entende a sociedade. Com 5 anos eu precisei entender que eu era negra, pobre, de periferia, e a escola pública, né, muitas vezes, se tu não encontra uma professora abençoada que ama o que faz, isso marca o jovem, a criança, o adolescente para o resto da vida, né? Então a gente vem de um mosaico de muitas coisas e o rap me ensinou a enfrentar, né? Enfrenta o racismo, enfrenta o preconceito, enfrenta uma série de coisas que é o que está na nossa sociedade. E sendo do Rio Grande do Sul, parece que triplica, né? Ué, todo mundo me pergunta, de onde você é? Eu sou gaúcha. Não sou gaúcha. Para muitas pessoas eu sou africana, eu sou de qualquer outro lugar do mundo, menos do Rio Grande do Sul. Então eu ando do meu jeito, mulher negra de ser, é de turbante, é de trança na lua, com as minhas cores bem, as roupas bem africanas, porque eu sou uma mulher negra. Então a gente tem que afirmar todos os dias, todos os momentos, inclusive em algumas viagens internacionais, as pessoas também não me identificam, tu é do Rio Grande do Sul. E quando tu fala, então toda essa construção de inclusão através do debate étnico, por que a juventude negra muitas vezes não está na escola? Por que ela não está nos bancos de trabalho, de inclusão? Porque existe todo um processo. A gente pega de 1888 até 2018, são 130 anos que aconteceu a abolição da escravatura, mas os reflexos desse processo estão tão vivos na nossa sociedade que é necessário sim a política fazer parte da vida das pessoas de maneira positiva, né? Na área da educação, da cultura, todas as áreas, mas não é todos que têm essa predisposição. Então, aconteceu o primeiro encontro aqui em Nova Prata, demonstra que a gestão realmente está fazendo um esforço e está havendo um diálogo da problemática do que é a exclusão de determinada etnia. Então, em âmbito nacional e internacional, o que acontece com o jovem negro? A cada 10 jovens mortos, 9 são negros. Inclusive, saiu um mapa da violência 2018, é um absurdo o que o Brasil mata de jovens. É pior que um país em guerra. E quando que vai se tomar uma atitude sobre isso? Né? Então, quando o Silney me convida, a gente já vem conversando há muito tempo, se conhece há muito tempo, mas a ideia da cabeça foi para o papel, e do papel tem que haver um diálogo, as pessoas têm que estar abertas, desarmadas, para entender por que estão falando só do negro. Porque o problema está no negro, está na situação do indígena. Eles estão numa situação complicadíssima. E a gente vai fazer de conta, não está acontecendo nada. E a coisa só aumenta, né? O tráfico de drogas, a evasão escolar, os problemas, não tem como não fazer parte dele. Tu vai ser uma hora atingida por eles. Então eu estava conversando aqui com o vice-prefeito, né? Um pouco com ele, e ele concordando com tudo. É dessa maneira que a gente vai ter uma sociedade que seja boa para o branco, para o negro, para o indígena, para quem for. Não pode ser só para um. Esse jogo tá 0-0. Exatamente. Né? E não somos uma ilha. Sabe que eu conversava esses dias dentro de uma aula de cinema a respeito do, fugindo um pouco da tua área, mas que vai chegar aí, né? A gente falava sobre o cinema de pobreza no Brasil, né? Mas aí a gente achou muito engraçado que o cinema com temas pobres eram feitos por diretores ricos. Né? Então a gente entrou nesse debate. Muito bem, melhor que se faça do que não se faça, mas nós ainda não chegamos no ponto em que a arte tenha como protagonista o próprio morador do morro, né? Por quê? Talvez porque em primeira instância ele
vem sendo tão crucificado ao longo do tempo que talvez ainda não se sinta capaz de enfrentar tudo isso, ou porque simplesmente não tem acesso às ferramentas de produção, ao conhecimento, mas me parece que o despertar a nível de cultura começa com uma aceitação da condição, que foi o que tu teve que fazer, entender, aceitar onde você estava, né? E fazer dessa. Então, quando você fala com os jovens, né, que estão lá olhando a televisão e vendo que os ícones que aparecem aí são todos loirinhos, magrinhos, riquinhos, né, tudo isso. Como é que é despertar no jovem o gostar-se sendo negro, sendo pobre, morando em casas muito distantes daquilo que aparece na novela? Primeiramente, a gente precisa entender que o racismo existe. Tem pessoas que negam, né? Inclusive tem um filme que até já quero deixar uma dica, que é A Negação do Brasil. Não sei se já assistiram, assistam, porque é um filme que vai tocar exatamente nisso que tu falou, né? Inicialmente o Brasil pintava atores brancos como negros, então por que não contratar atores negros? Inclusive deu uma polêmica agora numa novela, né? Onde estão o casting? Não existe? E existe. Existe uma negação de colocar como protagonista. Gosto muito da fala da Djamila, quando ela diz um lugar de fala. Se ele é do rap, deixa que ele pega o microfone e fala. Se ela é do rap, se ela é indígena, se ela é mulher, tá entendendo? A gente está lutando, os movimentos sociais precisam lutar, né? Não existe fazer transformação social sem luta. Então, chega uma hora que o jovem negro da periferia, o filme Cidade de Deus mostrou isso. O fotógrafo, que foi, digamos, o único que sobreviveu a toda aquela enxurrada de desigualdades e problemas da quebrada. Ele foi ser fotógrafo num jornal, ele já tinha o talento dele, nato, autodidata. O que ele precisava? Oportunidade. Olha aí, eu não preciso ler. Chega uma hora que é muito difícil fazer isso, né? Todos têm talento, ninguém nasceu aqui do nada, né? Então todo mundo é predestinado, vai ser uma atriz, vai ser um jogador de futebol, um sambista, uma rapper, mas aonde que estão essas oportunidades? Quem é que fomenta? São os gestores, né? A política é a ponta de tudo. Então quando se tem uma porta aberta com oportunidade, seja na área da educação, estudar então é o primeiro ponto para a autoestima, né? Tem gente que nem estudando mais tá, porque morre antes dos 18. A vida das pessoas já não está valendo mais nada, entendeu? Então, quando a gente vive numa sociedade que tu vale o que tu tem, como que eu fomento nessa gurizada? Olha, galera, tem que estudar, hein? Se tu dança, por que tu não mostra tua dança? Vai lá no evento do teu bairro, ou bate na porta de alguém, olha, eu quero fazer meu grupo de dança. Mas muitas vezes é só porta na cara, é só não, vocês vêm lá da quebrada, né? Deixa assim, outra hora. E tu vai dizendo isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu sou produtora de mim mesma. Muitas vezes nenhum cara, Malu, vem aqui que eu quero te gravar. Eu tenho que ir lá no estúdio, dizer quanto é que tu cobra para fazer o beat, mais a masterização. Como tentei dizer, né? Faz 17 anos já, desde 98, 97, foi só portada. E hoje está o primeiro encontro aí, né? Cultura para preto, de comunidade, não. Isso não. Tem outro espaço, mas não tem aí. É assim que funciona. Não estou falando que eu quero que o pessoal da cidade entenda, mas a nossa cidade precisa evoluir mentalmente, precisa abrir a mente, precisa entender de política pública, precisa entender de política social, precisa buscar que os jovens vão ter como é que eu vou explicar, uma vida tranquila e amigável numa sociedade quando eles saberem respeitar o espaço do outro, sem perder ou ganhar privilégios, porque não adianta nós tirar o direito de um para beneficiar o outro.